esse talvez seja aqui o console portátil perfeito e também um pouco peculiar. Anbernic RGB Cube é um mini console portátil que tem 8 GB de memória RAM, um processador excelente pela sua faixa de preço e o maior diferencial é essa tela quadrada que aparenta um estranhamento, mas vocês vão ver durante esse vídeo que realmente é algo bem interessante e que torna ele um portátil único no mercado. E para não perder muito tempo nesse vídeo, vou fazer aqui um resumão do que veio na caixa, começando com a própria caixa. Também temos aqui o nosso RGB Cube, que como vocês podem ver, ó, todos os emuladores já vêm aqui configurado e instalado. Obviamente não é a versão mais atual de cada um, mas só de tirar da caixa já dá para jogar muita coisa. Seguindo, a gente tem aqui a película, que eu já instalei, manual, que eles sempre mandam, cabinho USB-C para você estar carregando seu console, e como é um portátil Android, você pode até mesmo usar o carregador do seu próprio celular de alta potência. E em seguida a gente tem aqui um cartão de memória lotado de jogo, que como eu peguei na Go Game Geek, já vem com um cartão de 64 GB, se eu não me engano, e eles aproveitaram para mandar aqui um chaveiro bem bacaninho, ó, tem um controle de Xbox e um Game Boy, e é basicamente isso que vai vir na caixa, e como eu falei, já vem aqui configurado e também lotado de jogo. E para quem assiste aqui as reviews do canal, imagina que eu vou iniciar esse vídeo falando aqui da construção ou aqui da qualidade dos botões, só que dessa vez eu vou focar aqui na experiência desse console portátil, que como eu falei no início do vídeo, a gente tem aqui uma tela quadrada, que para muitos pode ser um ponto negativo, mas eu vou provar para vocês que isso só mostra a originalidade e o diferencial desse console, que vocês podem pesquisar que não tem nada parecido com isso no mercado. E começando aqui com a emulação de 3DS, que originalmente é um console de duas telas, e como vocês podem ver, a tela principal fica exatamente do tamanho da tela do RGB Cube, e a tela secundária fica bem acessível para a gente usar aqui o touch do 3DS, funciona muito bem, e como dá para perceber, a emulação tá linda. Vou sugar aqui o inimigo para vocês dar uma analisada na qualidade. Outro console que fica bem interessante jogar por aqui é o nosso PlayStation 2, que originalmente é um console 4x3, e como a gente tem aqui um portátil na resolução 1x1, não fica nada desproporcional, nada esticado. Para mim parece tão natural como o 4x3 do próprio PlayStation 2. Ó, olha a qualidade que fica nessa tela. Então podemos dizer que praticamente a biblioteca inteira do PlayStation 2 é possível jogar aqui no RGB Cube, que como eu falei, a questão aqui das informações da borda no 4x3, você não vai ficar tão afetado aqui no 1x1, porque não tem tanta diferença assim se você for ver no papel, tá? Vou dar aqui um agarrão em um inimigo. Pô, muito da hora isso aqui, tá? Outra emulação que muda totalmente aqui a experiência é aqui o GameCube. Não é à toa que esse portátil se chama RGB Cube. E de exemplo, eu vou abrir aqui o Wind Waker para vocês verem a perfeição que fica esse jogo nesse console. Já vou puxar aqui um Quick Save, na verdade é um Quick Load, e já vai abrir aqui da parte que eu parei. Infelizmente eu não tive muito tempo para jogar GameCube, eu tô jogando mais 3DS nesse portátil. Mas como vocês podem ver, mano, olha a perfeição que tá rodando o GameCube nesse portátil. E fora que o pessoal elogia muito esse Zeldinho aqui, né? Então não vai ter jeito, com certeza eu vou zerar aqui no Anbernic RGB Cube. Tá, Lopes, já entendi que esse portátil é perfeito para jogar jogos retrô até PlayStation 2, mas como que fica portáteis mais atuais, que tem aqui a proporção 16:9, widescreen para quem não sabe, que de exemplo eu vou abrir aqui o emulador de Nintendo Switch, que eu já adianto para vocês, apesar de ele rodar bem, obviamente esse portátil não é feito para jogar esses jogos mais atuais. De exemplo, vou abrir aqui o nosso Hollow Knight, que sim, roda muito bem por aqui, e tá aqui, ó, já tô direto do nosso Hollow Knight, e apesar aqui da tela quadrada, ele não distorce nada do nosso jogo. A única coisa que ele faz é colocar aqui bordas na parte de cima e também aqui na parte de baixo, mas de resto o nosso jogo tá rodando muito bem, inclusive a 60 FPS cravado, que a gente tá falando aqui de um jogo 2D, obviamente Hollow Knight é mais leve, mas praticamente jogos mais simples de Nintendo Switch você vai rodar sem nenhum problema, tanto que eu não fiz nada, não coloquei nenhum drive, só abri o emulador e a ROM e já tá rodando aqui nesse nível. E como eu falei, nada impede de você conectar o seu console em um monitor ou até mesmo uma televisão externa. Depois, sem segredo, você pega aqui um controle Bluetooth e consegue jogar normalmente seus jogos 16:9. A única coisa que você vai precisar mesmo é aqui um cabo mini HDMI para HDMI, e com isso você tem o melhor dos dois mundos, né? Quando você quiser jogar um 4x3, dá para jogar ali de forma portátil, e quando você quiser jogar algo mais atual, você pega seu controle e conecta na televisão, ou até mesmo
joga aqui com bordas direto do portátil, né? Muita gente se incomoda, mas eu particularmente não vejo algo tão negativo assim. E agora que eu terminei aqui de falar sobre essa tela quadrada, que repito, é um diferencial muito legal para esse portátil, eu posso finalmente falar aqui da construção, que é perfeita. Começando aqui com seus analógicos, que ele não tem uma viagem tão longa, mas casa muito bem. E particularmente eu prefiro esse invertido e não aquele reto de PlayStation. Aqui para você jogar Android, jogar um Nintendo Switch, enfim, eu gosto de jogar com analógico. Partindo, a gente tem aqui um D-pad de 8 lados. Me arrisco a dizer que é o melhor D-pad que eu já testei na minha vida. Eu acho que eu acabei gostando mais do que eu devia, porque normalmente os consoles portáteis optam pelo de 4 lados, mas esse de 8 realmente ganhou aqui o meu coração. Continuando, a gente tem aqui os botões principais, que eu curti muito a cor que a Anbernic escolheu para eles. E na questão de qualidade da Downlig, ele para um pouquinho para fora da carcaça, que é o ideal, e o clique é muito bom. Na parte de baixo a gente tem aqui o botão Start, Select. Aqui do lado a gente tem o botão Home e o de voltar. Aqui é o botão Anbernic, que abre o layout deles, né? O layout não, o sistema dos jogos. Então aqui você vai ter todos os emuladores, tudo separado, e como eu comprei a versão com cartão de memória, todos os jogos também vêm instalados. Na parte de baixo do console a gente tem dois alto-falantes, que quando você segura meio que faz um boost aqui no áudio, porque você faz essa concha, né? Então o áudio fica um pouco melhor. Na parte de cima a gente tem o botão R1, que é clique, o R2, que é analógico, então ele tem sensor de pressão, e para finalizar a entrada P2 de fone de ouvido na parte de cima. Isso para mim é um ponto negativo. Entrada para cartão de memória, e aqui a entrada USB-C, tanto para você carregar como também para transmitir imagem. E para finalizar a gente tem aqui a entrada de ar, que aqui é por onde sai o ar frio, e aqui na parte de cima é por onde sai o calor. Esse aqui eu vou até fazer questão para mostrar para vocês, ó. Vamos colocar aqui no máximo e dar um ligue no som. E quase que eu me esqueço, ó, tô aqui no Pokémon Y, e aqui no lado direito tem o volume de mais e menos e o botão Power, que obviamente serve para desligar, mas também serve aqui como modo descanso do portátil. Só dá um clique, vai meio que hibernar o seu portátil, depois você aperta de novo e vai voltar da onde você parou. E só para vocês terem uma base, recentemente eu tava jogando Pokémon Y e coloquei no modo descanso e eu esqueci o console ligado. Depois de mais ou menos 5 dias, fui ligar o portátil de novo e só tinha descarregado mais ou menos 50%, que é algo surpreendente, visto que ficou 5 dias com o jogo aberto somente no modo descanso. E só para vocês terem uma base aqui da portabilidade do Anbernic, vou aqui colocar ele no modo descanso e colocar ele no meu bolso. E como vocês podem ver, mano, mesmo sendo um bolso pequeno, o console sumiu, então ele é bem portátil, muito por conta... Calma aí, tá meio estranho falar assim com vocês. Muito por conta aqui da tela 1x1, que é bem portátil, então facilita aqui no tamanho, no peso, enfim. Esse console é diferenciado demais. E agora sim, começando o nosso teste em jogos de uma forma mais aprofundada. Lembrando que é um console portátil Android, então você consegue baixar qualquer jogo da Play Store. Então já aproveitei aqui para baixar o nosso Minecraft, que como vocês podem ver, ó, tá rodando muito bem. Dá até para usar o touch de forma tranquila. E sendo bem sincero com vocês, eu curti bastante aqui o Minecraft nessa forma quadrada, que a gente tá falando de um jogo que também é quadrado. Outro jogo bem famoso aqui da Play Store é o nosso Genshin Impact, que originalmente ele não aceita aqui controles, mas a própria Anbernic já deixou aqui no esquema pra gente, ó, ativando essa função chamada Keymap, só segurar em cima, vai abrir como se fosse um controle virtual, que vindo nessa opção aqui, ó, Config Manager, vai ter aqui uma lista de vários jogos, e o que nos interessa é o Genshin Impact, e tá aqui, a própria comunidade já deixou configurado, você aperta aqui no Use, e pronto, já vai estar funcionando normalmente. Dá uma liga. E agora que a gente vai testar aqui a emulação de uma forma mais intensa, recomendo muito que vocês puxem aqui a barrinha e ativem essa funcionalidade aqui, ó, que é basicamente o High Performance, onde ele vai potencializar aqui o nosso processador. Então aqui a gente vai ter a potência máxima para estar jogando, né? Então vou começar aqui com a emulação de PSP, que também é um console 16:9, mas o trabalho que os desenvolvedores fizeram aqui ficou bem interessante. Estamos aqui rodando o PSP a 4 vezes da resolução original e com o mod aqui de proporção de tela quadrada. E cara, eu particularmente jogaria esse jogo tranquilo. Tá sim com aspecto quadrado, mas eu particularmente não me incomodo. E como vocês podem ver aqui no canto, a todo momento rodando a 60 FPS cravado. Continuando, a gente tem aqui o 3DS, que na minha opinião e na opinião dos internautas, esse portátil com a tela quadrada é o melhor emulador de 3DS. Caraca, mano, meu personagem ficou invisível. Mas enfim, vou dar aqui um golpe pra vocês verem como que tá rodando. Vamos usar esse jogo limpo. Nem
também é ataque de dano, mano, chapei. E uma coisa que eu curti muito é que fica muito prático você usar a segunda tela, né, ó. Já troquei aqui pro Froak, e eu também não sei se vocês perceberam, mas eu aproveitei pra colocar aqui uma ROM traduzida, ó, totalmente em português e rodando muito bem. Vamos dar uma liga aqui no ataque. Toma. Também temos aqui o nosso bom Nintendo Wii, que de verdade, eu odeio configurar esse emulador, porque pra quem não conhece o Nintendo Wii, ele tem aquele controle todo estranho de movimento, botões diferentes, mas como é um console aqui da Anbernic, eles já fazem todo esse tampo pra você, então você tira da caixa e joga, tá ligado? E como vocês podem ver, esse Zeldinha é sim um jogo pesado e tá rodando aqui cravado em 30 FPS. Estamos aqui no Dragon Ball Budokai X3, que na moral, olha a beleza que ficou nessa tela quadrada. Tá dando aqui uns glitches gráficos, mas eu acho que é normal, porque é a primeira vez que eu tô abrindo esse jogo. E já vamos combar ele aqui, fi. Eu que tô sendo combado, na verdade. E como eu falei, a proporção do PlayStation 2 é 4:3. E como aqui a proporção 1:1, não tem tanta diferença. Então a emulação de PlayStation 2 fica realmente muito bonita. Deixa eu só confirmar aqui os gráficos, ó. Tá rodando aqui na resolução nativa. Vamos colocar aqui em 2x pra ver como que vai ficar. Agora aqui o nosso Dragon Ball rodando em 2 vezes da resolução só melhorou, o que já tava bonito. E ainda continua cravado aqui em 60 FPS. Cara, eu não lembro como dar especial nesse jogo. Enfim, ele sabe dar especial muito bem. E como eu já testei o God of War nesse vídeo, abri aqui o clássico do PlayStation 2. 100%. Puxei aqui uma partida de Fla-Flu, só pra mostrar pra vocês que tá rodando muito bem. Vou fazer aqui um gol pra ficar bonito pro vídeo. Tocou lá em cima, devolveu no meio, é gol. Nossa, que chute fofo, mano. Vamos, vamos. Não é possível. Gol. Vamos, golaço. E pega esses gráficos ultra realistas aqui do Bomba Pet. 100% atual. E claro que eu não podia deixar de testar aqui o Shadow of the Colossus. Estamos aqui rodando a 60 FPS. Obviamente a gente tá rodando aqui em 1x da resolução, mas lembrando que era um jogo até pesado pro próprio PlayStation 2, tá? E já vamos ver aqui a cutscene, se vai cair o nosso FPS. Eu sei que tá meio difícil enxergar, mas tá aqui, ó, 60, tá vendo? Pô, isso aqui eu acho animal, tá? Pra época que esse jogo foi lançado, é muito à frente do seu tempo. Já consegui subir. E o nosso FPS tá bem estável, né? Vamos acertar a perna dele pra ver o que vai rolar. Tomou? Tomou outra. Aí, ó, já derrubamos ele. E no geral ficou bem estável. Realmente me surpreendi com essa performance. Recentemente eu zerei no PS4 Remake. E agora eu já sei onde que eu vou jogar a versão de PlayStation 2. E como eu sei que muita gente gosta de Nintendo Switch, eu vou testar, mas eu já adianto que não é console pra isso. Não por causa da potência, né? Que como a gente pode ver, é sim um console muito forte. Mas essa proporção de tela não é legal pra jogar Switch. Fica aquelas bordas, enfim. Muita gente não gosta. Aí, se você quer emular Switch, compra um Switch ou, sei lá, compra um Retroid Pocket 5 que tem review aí no canal, ou até mesmo algum console da YN, que em breve teremos novidades aqui no canal. Mas como eu falei, vai rodar sim muito bem. Estamos aqui no Celeste, que é um jogo 2D leve. Tô rodando aqui na resolução original e tá bem fluido toda a gameplay, só que aí fica as bordas que eu falei, né? Inclusive a própria Anbernic tem consoles melhores para você jogar nessa resolução widescreen, mas enfim, eu acho que vocês já viram que Celeste e jogos 2D no geral rodam muito bem por aqui. Já evoluindo o nível, temos aqui um jogo 3D. Puxei aqui o Narutinho. Vai começar a carregar nossa partida e... Cadê? Aí, já carregou, mano. Bizarro. E até na batalha em si... Nossa, já tomei um especial. Tá preula. Mas o que eu ia falando é que até na batalha eu me surpreendi bastante aqui com a performance. Olha isso, mano. Tá rodando muito bem. Mas obviamente nada nessa vida é perfeito. E sim, temos alguns problemas nesse console. Vou começar aqui mostrando pra vocês o Pokémon Shield, que é sim um exclusivo leve de Nintendo Switch. Só que, mano, eu simplesmente não consegui fazer rodar aqui. Infelizmente eu tive que rejogar tudo de novo, porque eu esqueci de salvar. Gênio. Mas tá aqui o nosso Pokémon Sword. Cara, dentro de casa tá tudo lindo, tudo bonito. Mas o problema real é quando você sai de casa. Dá um ligue nisso aqui. Olha como fica o nosso desempenho. Vou até aproximar da câmera. Olha o nosso FPS, já tá uma beleza. Mano, isso aqui é injogável, tá ligado? Meu Deus. Muito ruim. E também aproveitando para mostrar para vocês aqui o Super Mario Odyssey, que eu não sei se vocês perceberam, mas eu estiquei aqui a tela. Só que diferente do PSP, eu não gostei do Nintendo Switch esticado. Estamos rodando aqui a 30 FPS, que até que é jogável. E é isso, mano. Eu acho que já deu para entender que não é um console para Nintendo Switch. Dá sim para jogar muito indie do Switch, mas fora isso é bem difícil. Mas se você procura um console para jogar não só o Nintendo Switch, né, mas vários outros consoles, ó.
Só pra vocês terem ideia, tudo isso é console, tá? Que ele emula. Obviamente eu não vou mostrar tudo nesse vídeo, porque senão ele vai ficar com 1 hora, mas sim, é um portátil bem completo. E claro, se você quer adquirir o seu RGB Cube, eu peguei aqui o meu direto da Go Game Geek. Tá saindo aqui o valor de $205 e com um cartão de memória de 128 GB. E assim que chegar no Brasil, vai ser sim taxado, mais diferente do AliExpress, que tá com muitas taxas abusivas. Aqui você vai pagar um valor bem mais em conta. Eu moro em São Paulo e paguei aqui o valor de 181, e eu paguei tão barato em relação ao AliExpress porque eles declaram um valor bem abaixo. Só para vocês terem uma base, esse portátil lá no Ali tá saindo na faixa de 2.000 e pouco. Aqui com mais ou menos 1.300 você já consegue trazer pro Brasil e realmente vale a pena. E por mais é isso, acho que essa review já tá ficando muito longa, mas já adianto aqui pra vocês que é um console portátil que realmente vale muito a pena. Recentemente eu vendi o meu Retroid Pocket 5 pra usar o dinheiro pra reinvestir aqui no canal, e só fiquei aqui com o RGB Cube e ele tá me suprindo muito bem. A gente tem aqui uma bateria de 5.000 mAh e uma tela quadrada, então é uma tela que puxa menos bateria. Falando aqui de ergonomia, a gente tem uma bundinha muito confortável, ó, fica perfeito aqui na mão, e pra você levar por aí é um excelente portátil. E como eu falei durante todo o vídeo, mano, você não vai encontrar nenhum portátil que tenha tela quadrada, só ele vai conseguir fazer o que ele faz. Então vou deixar aí os melhores links na descrição. Espero que tenham gostado de mais uma review aqui no canal, e claro que eu vou mostrar aqui o Zezinho. Bota prato de comida pra mim.